8. Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração pública procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela organização da sociedade civil selecionada dos requisitos previstos nos artigos 33 e 34. Parágrafo 1º. Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos exigidos nos artigos 33 e 34, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. Parágrafo 2º. Caso a organização da sociedade civil, convidada nos termos do parágrafo 1º, aceite celebrar a parceria, proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos nos artigos 33 e 34. Artigo 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares, as leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta lei. Artigo 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público. Inciso 1º. No caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até 180 dias. Inciso 2º. Nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social. Inciso 3. Quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança. Inciso 6. No caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. Artigo 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria, ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: inciso 1. O objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos. Inciso 2. A parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil, que esteja autorizada em lei, na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar de subvenção prevista no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 12 da Lei 4.320, observado o disposto no artigo 26 da Lei Complementar 101. Artigo 32. Nas hipóteses dos artigos 30 e 31 desta lei, a ausência de realização de chamamento público será justificada pelo administrador público. Parágrafo 1º. Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta lei, o extrato de justificativa previsto no caput deverá ser publicado na mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da administração pública na internet, eventualmente a critério do administrador público, também no meio oficial de publicidade da administração pública. Parágrafo 2º. Admite-se impugnação à justificativa apresentada no prazo de 5 dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público, responsável em até 5 dias da data do respectivo protocolo. Parágrafo 3º. Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível o chamamento público,
e será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento público, conforme o caso. Parágrafo 4º. A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto no artigo 29, não afastam a aplicação dos demais dispositivos desta lei. Seção 9. Dos requisitos para a celebração do termo de colaboração e do termo de fomento. Artigo 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta lei, as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna, que prevejam expressamente: inciso 1. Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. Inciso 3. Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica, de igual natureza, que preencha os requisitos desta lei e cujo objeto social seja preferencialmente o mesmo da entidade extinta. Inciso 4. Escrituração, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. Inciso 5. Possuir, a linha A, no mínimo 1, 2 ou 3 anos de existência com cadastro ativo comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, conforme respectivamente a parceria seja celebrada no âmbito dos municípios, do Distrito Federal e dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los. A linha B. Experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante. A linha C. Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. Parágrafo 1º. Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito previsto no inciso 1. Parágrafo 2º. Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos 1 e 3 as organizações religiosas. Parágrafo 3º. As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na legislação específica e ao disposto no inciso 4, estando dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos incisos 1 e 3. Parágrafo 5º. Para fins de atendimento do previsto na linha C, do inciso 5, não será necessária a demonstração de capacidade instalada prévia. Artigo 34. Para a celebração das parcerias previstas nesta lei, as organizações da sociedade civil deverão apresentar: inciso 2. Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado. Inciso 3. Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil, ou cópia do estatuto registrado, e de eventuais alterações, ou tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada, emitida por junta comercial. Inciso 5. Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual. Inciso 6. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no cadastro de pessoas físicas, CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB de cada um deles. Inciso 7. Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado. Artigo 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão da adoção das seguintes providências pela administração pública. Inciso 1. Realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Inciso 2. Indicação expressa da existência
de prévia dotação orçamentária para execução de parceria. Inciso 3. Demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto. Inciso 4. Aprovação do plano de trabalho a ser apresentado nos termos desta lei. Inciso 5. Emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que deverá pronunciar-se de forma expressa a respeito. A linha A. Do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada. A linha B. Da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização e mútua cooperação da parceria prevista nesta lei. A linha C. Da viabilidade de sua execução. A linha D. Da verificação do cronograma de desembolso. A linha E. Da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para a avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos. A linha G. Da designação do gestor da parceria. A linha H. Da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria. Inciso 6. Emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria da administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria. Parágrafo 1º. Partida financeira como requisito para a celebração de parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços, cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento. Parágrafo 2º. Caso o parecer técnico e o parecer jurídico, de que tratam respectivamente os incisos 5 e 6, concluam pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador público sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão. Parágrafo 3º. Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades. Parágrafo 5º. Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade e ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção. Parágrafo 6º. Será impedida de participar como gestor da parceria ou como membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que nos últimos 5 anos tenha mantido relação jurídica com menos uma das organizações da sociedade civil partícipes. Parágrafo 7º. Configurado o impedimento do parágrafo 6º, deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído.